Opa, vocês estão bem? Videozinho novo pra vocês do canal. Começar a semana daquele jeitão, bora? Deixa seu like aí, se inscreve no canal pra não perder nada que eu posto todo dia. Comenta aí o que você vem achando e por fim, se puder apoiar o canal, qualquer doação é sempre bem-vinda. O link pra apoiar o canal é o comentário fixado, a descrição do vídeo e esse QR Code do lado esquerdo. Qualquer valor eu agradeço do fundo do coração. Agora bora lá? Esse capítulo começa com um lindo salão banhado pela luz do sol. E lá dentro, o capirotinho ruivo, Ling Taichu e o tesoureiro Meng discutindo alguma coisa. Ling Taichu era o mais controlado deles enquanto bebia, e nessa hora nosso prota chega falando: senhores, parece que estão cheios de energia. O capirotinho fala: jovem mestre, você conseguiu avançar de novo. Nosso prota se senta falando: capirotinho velho, você já rompeu para cima da alma nascente? Sorrindo ele fala: com um presente tão precioso do jovem mestre, esse velho servo conseguiu romper com facilidade. E o tesoureiro Meng questiona: o que trouxe você aqui? Nosso prota questiona: tesoureiro Meng, me lembro de você ter dito que a força do Lorde do Mal Yang Bai estava no auge desse mundo. E o velhote responde que sim. Intrigado, nosso prota fala: mesmo depois de você liberar o seu selo, ainda não será capaz de enfrentar ele? E o velhote fala que em termos de força, ainda estará um pouco mais fraco. Nosso prota mais sério fala que gostaria de saber que tipo de domínio Yang Bai alcançou. Afinal, ele notou que acima da alma nascente era muito diferente comparado aos outros domínios. E contempla estar acima da alma nascente. Que tipo de domínio é esse? Deixando Ling Taichu e o tesoureiro Meng bem como o capirotinho sem palavras. O tesoureiro Meng, suspirando, fala que nunca pensou em explicar tão cedo sobre esse domínio, pois quanto mais você souber, maior será o impacto no seu desenvolvimento futuro. Deixando nosso prota sério que questiona: você tem medo de que eu me perca em meu caminho querendo me tornar mais forte? E o tesoureiro Meng fica sombrio e fala: não, eu tenho medo que você fique desanimado, assustando nosso prota. As pessoas comuns desse mundo chamam esse domínio acima de alma nascente, isso porque nenhum deles entende de verdade que tipo de domínio era esse. Mas a verdade é que esse domínio não é chamado de acima de alma nascente, é apenas um título dado aos mestres que atingiram o auge do poder desse mundo. Mas a verdade é que o nome desse domínio, o domínio de quem superou a alma nascente, é chamado de domínio da transcendência. Quando alguém alcança esse domínio, não são mais considerados como meros mortais. Conseguir alcançá-lo significa se livrar dos limites desse mundo. Para aqueles que alcançaram o domínio de transcendência, qualquer pessoa que esteja na alma nascente é considerado pessoas comuns. Se cultivadores que estejam no domínio da alma nascente ou abaixo enfrentarem alguém no domínio de transcendência, serão mortos sem conseguir revidar. Todos os mestres acima da alma nascente que você encontrou até esse dia são todos cultivadores do domínio da transcendência. A divisão de poder nesse domínio não é tão detalhada como nos outros domínios. E nosso prota, com sua dúvida despertada, questiona: como é dividido então o domínio da transcendência? O velho fala que é dividido em apenas 3 ordens. Aqueles 8 anciões do Templo do Selo eram cultivadores na primeira ordem no domínio da transcendência, ou transcendência de primeira ordem. Em todo o mundo, cerca de 90% dos mais fortes no domínio da transcendência estão travados sem conseguir avançar. Isso porque a sua compreensão sobre o dão marcial e o caminho celestial são apenas limitados. Por causa disso, seu cultivo para nesse ponto sem evoluir. Com a imagem do velhote da seta do mar sem fim ao fundo, o tesoureiro Meng fala que ele provavelmente alcançou o auge da primeira ordem, mas sem alguém para guiá-lo nunca vai conseguir alcançar a segunda ordem. E nosso prota pergunta sobre ele, o capirotinho e Ling Taichu. O tesoureiro Meng bufando fala: nós? O capirotinho velho rompeu recentemente, então ele é apenas primeira ordem comum. Mas com sua base e experiência, ele não vai ficar travado quando for romper no futuro. O irmão Ling rompeu há um mês atrás e estava no auge da primeira ordem, mas agora ele já avançou para a segunda ordem, e este velho mestre, depois de quebrar o selo, meu limite deve ser provavelmente transcendente de segunda ordem. E nosso prota pergunta o nível dos 6 grandes reis do mal e do Lorde Yang Bai. O velhote fala que tirando a rainha sedutora, todos os outros reis do mal são transcendentes de segunda ordem. Afinal, ela ainda é jovem e ter alcançado esse nível de cultivo já é assustador. Nosso prota explica que ela tinha um corpo especial e tinha herdado boa parte do cultivo de sua mãe, e o velhote fala que isso explica seu rápido avanço. Já o Lorde do Mal Yang Bai, nosso prota deve ser capaz de adivinhar a sua base de cultivo, não? Assustado, nosso prota questiona: transcendente de terceira ordem? E o velhote fala que era correto. Nesse mundo, ele é o único que conseguiu se tornar um transcendente de terceira ordem. E questiona se agora nosso prota era capaz de entender, que fala sim, e questiona as probabilidades de vitória da capital central, e balançando a cabeça o velhote fala que ainda não sabe. Baseado na atual situação, não tem como prever como será o desfecho dessa batalha.
Nosso prota abaixa a cabeça suspirando, e o velhote questiona: é por isso que esse velho mestre não queria te contar os segredos sobre o reino da transcendência. Estava preocupado que você ficasse desanimado se soubesse que a sua verdadeira força é insignificante. Só que nessa hora, nosso prota sobre uma nova luz questiona: desanimado? Na verdade, eu finalmente sinto como se eu tivesse um verdadeiro objetivo de vida agora, assustando o velhote Meng e Ling Taishu. Um mês depois, após 3 meses cultivando com a ajuda do creme Myriad Drug, os guerreiros de sangue de Yang Kai romperam para o domínio da transcendência. Enquanto nosso prota caminhava, o velhote da Ilha do Mar Sem Fim contempla: esse Lorde da família Yang conhece algum método para fazer os mestres que o seguem alcançar o domínio acima da alma nascente? Os guerreiros de sangue que conseguiram romper foram chamados pelo tesoureiro Meng. Eles receberam uma enorme quantidade de conhecimento e compreensão sobre o domínio da transcendência. Os outros cultivadores da mansão também tiveram um progresso muito rápido. Shankin Luo, a rainha sedutora, que ainda estava com a missão de monitorar a mansão enquanto fornece uma variedade de informações precisas e atualizadas para Yang Kai, informa que o exército do território da Nuvem Cinzenta começou seu ataque na capital central. Através do território da família Gan, após destruir a família Gan, começaram a expandir e atacar as outras famílias, dizimando completamente elas, e vemos a sombra do Lorde do Mal. A família Meng e a família Kang e a família Kyu tiveram que se retirar das suas terras que viveram por tantos anos. E vemos os figurantes se afugentando, gritando em pânico, saindo de seu território para procurar refúgio em outras famílias. Em 3 meses e meio, a capital central sucumbiu. E vemos a rainha sedutora avisando que as 8 grandes famílias emitiram comando de recrutamento para toda a grande dinastia Han. Eles pediram para as outras famílias e seitas que enviassem reforços para a capital central para poder lutar contra os invasores. De fato, essa é a segunda vez que eles emitiram comando de recrutamento, mas dessa vez haviam poucos que puderam responder. Nosso prota sentado fala que as 8 grandes famílias representam o auge do poder por todos esses 100 anos. Agora, o território do mal da Nuvem Cinzenta está lutando em igualdade contra eles. Nenhuma família ousaria mandar os mais fortes para ajudar as 8 grandes famílias, pois sabem que ao fazer isso, seria o mesmo que os enviar para o sacrifício. E a rainha sedutora questiona se ele estava preocupado com a família Yang, deixando ele sem palavras, que questiona: por que eu ficaria preocupado? Já 2 dias depois, vemos ele meditando com sua noiva e cultivando a arte prazerosa. Os dois estavam muito concentrados, e então vemos uma energia explodindo dos seus corpos, quando lá fora, essa energia se transforma em um dragão gigantesco, seguido por uma fênix azulada. Os dois continuavam seriamente meditando, enquanto lá fora, o dragão e a fênix podiam ser vistos no céu. Os figurantes apontavam, os outros falavam: já viu isso em algum lugar? E o tesoureiro Ming assistia isso sem palavras, e falava: ver um dragão e uma fênix são sinal de prosperidade, e Ling Taishu sorria muito. Vemos a sedutora rainha e Biluo em seu lado. Ela fala: Biluo, se eu disser que isso é algo que aquele maldito está fazendo, você acreditaria em mim? E ela fala: rainha, se realmente é isso que você quer, então tudo que precisa fazer é trair a terra sagrada. Enquanto ficar dentro da barreira, o Lorde do Mal não conseguirá fazer nada contra você. E ela fala: eu não posso fazer isso. Não é por medo do Lorde do Mal, mas sim porque não quero que ele se machuque. Biluo, sem entender, questiona: ele se machucar? A rainha fala: quanto mais perto eu fico dele, mais rápido ele vai morrer. E Biluo fala: não estou entendendo. E a rainha resoluta fala que era normal ela não entender. Afinal, esse é o destino de sua linhagem como sedutora rainha do mal. Era o seu destino. Vemos nosso prota despertando junto com sua noiva. Agora ele estava na 4ª camada da alma nascente e ela estava na 5ª camada da alma nascente. A arte prazerosa da unificação do Yin e Yang estava finalmente na sua 3ª etapa, e nessa hora nosso prota fala: oh, quase me esqueci sobre isso, retirando algo. Su Yan questiona: isso é... E nosso prota a lembra do Ginseng Yin Yang que ele conseguiu dentro da Dungeon Legado. O capiroto velho disse que no momento que um homem e uma mulher alcançar o ponto onde seu coração e alma estão unidos, esse tesouro espiritual fará o resto do trabalho. E fala que esse era o momento que iria mostrar seus efeitos, e ela toda linda fala: oh, eu me lembro desse ginseng. Sem graça, nosso prota questiona: mas como devemos usar isso? E ela fala: será que cada um de nós terá que comer uma metade dele? Mas ele fala que esse ginseng já ultrapassou o reino de uma erva espiritual e estava próximo de se tornar uma forma de vida com autoconsciência. Será certo mesmo fazer isso? Vemos a Raiz toda feliz, emitindo muita energia, e nosso prota questiona: o quê? Enquanto ela voava ao redor deles, e vemos ela criando tipo um mini vórtex em torno deles de energia. Nosso prota fala: minha habilidade secreta está circulando rapidamente dentro do meu corpo, sem eu estar controlando.
E Su Yan também, toda coradinha, fala que isso parece como se fosse seu filho. Nosso prota encara, chega pertinho falando, você gostaria de ter um? Deixando ela toda sem graça, e então ele a beija, cai por cima dela e vemos a sombra dos dois. Só que nessa hora, enquanto eles iam partir pro fight, alguém grita, seja obediente e se renda a mim, mulher do mal! Nosso prota se assusta e percebe que tem um novo grupo do lado de fora da mansão. Ele parte a toda velocidade, falando que vai dar uma olhada nisso, e Su Yan manda ele ter cuidado. Tadinha, mano, ficou toda atiçadinha e agora ele vai ter que resolver problemas. Só problema na vida do homem, tadinho. Lá fora vemos um grupo na frente do pavilhão do nosso prota. Os figurantes olhavam pra cima vendo 4 sombras. 3 velhos cercavam a rainha sedutora, bem como sua serva Biluo. Parecia que ela estava encurralada. Um dos velhos com raiva fala, mulher do mal, seja obediente e se renda, só assim pouparemos a sua vida. Biluo chorando fala, rainha, eu sinto muito, estou apenas te atrapalhando. E ela pede que a garota não fale bobagens e não baixe sua guarda, e o outro figurante fala, nunca imaginei que encontraria a famosa rainha do mal aqui, é realmente a minha sorte. O velho conhecido nosso da família Luco, nosso prota, roubou a cama de jade dele e fala, queridos irmãos, tenham muito cuidado para não matá-las, elas podem ser utilizadas como moeda de troca com o Lorde do Mal, e o figurante ao seu lado sorrindo fala que ela não morreria tão facilmente. Essa mulher do mal tem habilidades muito poderosas, e vemos Biluo falando rainha, chamando a atenção dela, e então parte para o ataque gritando, não se preocupe comigo, fazendo a rainha gritar por ela, partindo para o ataque em direção ao figurante que sorria, falando, essa idiota está se oferecendo para morrer primeiro, e simplesmente faz um ataque, eu acho que matando ela, mano. Alguém vai morrer facinho, velho. Enquanto Biluo caía meio que sem vida depois do ataque, vemos os figurantes abaixo gritando, peguem ela! E o outro fala, sim! Só que nessa hora, uma sombra saindo da mansão do nosso prota aparece, e era ele como um herói segurando ela em seu colo. Ele pousa quando o figurante vem pra cima dele, se assustando, percebendo quem era, e então ele para e encara nosso prota. Os 3 velhotes encaravam ele sério, com o velhote da família Lu pensando, jovem mestre Yang. O figurante grita, quem é você? E o velhote da família Lu chega, pare! Nosso prota questiona, Senhor Lu? A rainha do mal chega correndo questionando Biluo e pergunta como ela está. Nosso prota sorri falando para ela ficar tranquila que a vida dela não estava em perigo. A guarda de sangue junto com a loirinha chega questionando, jovem lorde, o que aconteceu? Nosso prota diz que ela veio no momento certo e pede que leve ela para cuidar de seus ferimentos. E sua guarda fala, deixe comigo. Os figurantes em choque veem isso falando, ainda tem uma mansão perfeitamente intacta aqui? Não apenas isso, parece que tem muitos mestres aqui dentro. E grita, ei, vocês todos! E o grande mestre da família Lu fala, está tudo bem, se acalmem. Que o Himeng fala, Luxi, por que você veio aqui? E ele conta que sua família recebeu a ordem de recrutamento das 8 grandes famílias, mandando ele ir imediatamente à capital central para ajudar. Só que no caminho, eles tiveram uma visão estranha e quando pararam para investigar, ele nunca imaginou que encontraria a rainha do mal por ali, encarando a delicinha. Que o Himeng sem graça fala, então foi isso que aconteceu. E questiona quem eram os 2 atrás dele, e o velhote apontando fala que esse era o ancião Huo Xiang da família Huo, e o outro era Jingze do Palácio Radiante. Ambos estavam viajando junto com ele para a capital central, e vemos o figurante encarando eles. Ao olhar para o nosso prota e a rainha do mal, ele pensa, as 8 grandes famílias fizeram de tudo para culpar Yang Kai, dizendo que ele estava conspirando com o mal. Nunca imaginei que esses rumores fossem verdade. O velho Lu questiona, jovem senhorita Kyu, por que você está aqui? E ela respondendo o óbvio, fala que estava se protegendo ali. Os 2 ao lado dele assustados falam, refugiando? E ela responde, sim, estou me refugiando aqui. O cara fala, jovem senhorita Kyu, este lugar não é a base do território da Nuvem Cinzenta? Que tipo de refúgio pode ter conseguido aqui? Cruzando os braços ela fala, por que o ancião Huang está dizendo algo desse tipo? Ele fala, um rei do mal do território da Nuvem Cinzenta e o Lorde Traidor da família Yang que estão conspirando com o mal. Jovem senhorita Kyu, você ainda é tão jovem e ingênua, e vemos nosso prota sem palavras e a rainha sedutora com a cara fechada. O figurante fala para ela não deixar ser enganada por esse verme maligno, ou vai se arrepender pelo resto da sua vida, fazendo ela sorrir disso encarando nosso prota. Ela agradece pela preocupação do ancião, mas ela sabe muito bem o que estava fazendo o nosso prota encarar ela ao ser debochado sem entender a situação, e os 2 anciãos ficam com raiva encarando ela. Um deles balança a cabeça falando, parece que a jovem senhorita Kyu não está confusa sobre Yang Kai. O ancião da família Lu fala, ancião Huang, não se deve acreditar nos rumores. Talvez seja tudo um mal entendido, fazendo os 2 se assustar. Ele fala, eu já negociei com esse mestre jovem Yang antes. E esse velho mestre pode te garantir que ele não é uma pessoa cruel.
mesmo que ele seja um pouco imprevisível, olhando para nosso prota de rabo de olho que falava hehehe, o Senhor Lu é muito educado. O figurante fala, ótimo, já que o ancião Lu está dizendo, vou acreditar nas palavras ditas, mas como você explica o que estamos vendo agora, olhando para nosso prota ao lado da rainha? Sorrindo, nosso prota fala, porque eu deveria explicar tudo pra você? Você não estava indo para a capital central? Então decidiu parar para criar uma bagunça para se atrasar, deixando os dois irritados. Você não deveria estar preocupado com o fato das 8 grandes famílias estar usando você e seus discípulos como peão de sacrifício? Fazendo o carinha ficar tão irritado que até chorava gritando seu! E o velhote da família Lu, assustado, grita, irmão Huang, não seja impossível! Irritado, nosso prota cruza seus braços falando, você acha que pode usar ela como moeda de troca? E o grande ancião Lu fala, irmão Huang, acalme-se. O figurante fala, como o jovem mestre Yang não quer explicar, que seja. Portanto que você queira matar essa rainha do mal, vou acreditar que você e o território do mal não estão conspirando. Fazendo nosso prota sorrir como se tivesse ouvido a maior piada dizendo, você é um idiota? Desde quando que você diz importa alguma coisa? E o figurante balança a cabeça irritado falando, tem razão, irmão Lu, você ainda tem algo a dizer? Deixando o velhote Lu sem palavras, que balança a cabeça suspirando. O figurante apontando para a rainha fala, irmão Lu, irmão Jiang, o território do mal da nuvem cinzenta é uma peste nesse mundo. Agora que essa rainha do mal apareceu na nossa frente, não podemos ficar parados sem fazer nada. O ancião da família Lu, assustado, pressentindo o perigo e o caos, fala, irmão Huang, o que está planejando fazer? E o figurante irritado fala, o que eu estou planejando? É óbvio que vou limpar esse lugar, capturando essa rainha e o lixo da família Yang que teve a coragem de conspirar com o território do mal, e então levá-los até as 8 grandes famílias da capital central para que eles cuidem deles. O ancião assustado fala, irmão Huang, não seja impossível, devemos pensar sobre esse assunto mais cuidadosamente. E nosso prota se divertia muito. O figurante olhando para o velho fala, irmão Lu, não sei o que está te preocupando tanto, as suas preocupações são injustificadas. Se nós capturarmos o traidor da família Yang e a rainha do mal, será uma grande conquista. Você está realmente disposto a deixar uma oportunidade como essa escapar pelos seus dedos? Irmão Jiang, qual é a sua opinião sobre isso? E o figurante ao seu lado prontinho para morrer rápido fala, é óbvio que eu concordo com o irmão Huang. O carinha ouvindo isso sorri muito falando, o irmão Jiang escolheu bem, já que o irmão Lu não quer participar, os créditos por essa vitória será dividido em igualdade entre nós dois, e o carinha ao seu lado fala, concordo plenamente, e que o Himeng, tentando os acalmar, fala, senhores, por que precisam ser tão agressivos? O cara fala, jovem senhorita Kyu, você está sendo enganada por esse traidor, não precisa se preocupar em falar por ele, mas você pode ficar tranquila, não vamos fazer nada contra você. E ela debochando dele fala, vocês não têm esse tipo de habilidade, mano, seus figurantezinhos, para por favor, para com isso. E então, olhando para o nosso prota sério, fala, se continuarem insistindo, é uma pena, mas não vão conseguir fugir mesmo se tentarem. O carinha sombrio fala, não vamos conseguir fugir, hahaha, nunca planejamos fugir. E nosso prota fala que o Himeng para trás, e ela ainda tenta falar Yang Kai, e ele diz sombrio, não vou tomar a iniciativa de atacar, mas se eles continuarem com o desejo de serem mortos, vou garantir que isso aconteça, deixando o figurante irritado que grita, seu maldito, irmão Lu, vou te perguntar uma última vez, vai se juntar ou não? Senão esse mérito vai pertencer apenas a mim e ao irmão Jin Yang. Sua família Lu não vai receber nada, e vemos o velhote Lu simplesmente suspirando e dando as costas para ele, fazendo ele bufar irritado. Ele grita apontando para seus subordinados, discípulos da família Huang e do Palácio Radiante, sigam minha liderança, vamos capturar essa rainha do mal e o lixo da família Yang. Qualquer outra pessoa além da senhorita Kyu que tiver coragem de resistir pode matar todos. Sorrindo ele fala, irmão Jin Yang, vamos pegá-lo, e parte pra cima sorrindo. Pobre coitado, mano, mais um figurante que vai ser passado no cerol. Enquanto eles gritavam, tome isso, vemos os 2 guerreiros de sangue do nosso prota aparecendo como fantasmas. E nosso prota sério fala, não é como se eu não tivesse dado uma chance a eles. Mas no final, eles ainda escolheram esse caminho, e vemos os 2 sendo mandados longe pelos golpes dos guardas, gemendo de dor e cuspindo sangue. Os figurantes gritam, apenas 2 guerreiros de sangue, nós estamos em maior número! E nosso prota, como se não fosse nada, só fala, matem todos eles, não precisa ter misericórdia de nenhum. Nessa hora, da mansão do nosso prota, vários guerreiros de sangue surgem como se fosse mato, fi. O grande mestre Lu, assustado, questiona, o quê? Tem 9 guerreiros de sangue? Como isso é possível? E vemos um massacre unilateral, quando os guerreiros de sangue matavam todos, deixando ele totalmente em pânico, sem palavras, gaguejando.
Nessa hora, todo mal desenhado, esmagada no chão, o figurante Huang lá tossia cuspindo sangue tentando curar seus ferimentos, e quando olha pra cima, Tu Feng e o outro guerreiro de sangue como se fosse a própria morte encarava ele totalmente com sede de sangue, fi. O velhote da família Lu chega gritando: Jovem Mestre Yang, por favor, tenha misericórdia! Eles ainda são importantes forças para combater o território do mal! E a loirinha fala: Yang cai! Nessa hora, Tu Feng fala: Jovem Lorde, o que vocês querem fazer com eles? E vimos que os dois vermes aproveitou esta chance para desaparecer. Tu Feng irritado fala: Maldição, eles correram! Será que o Jovem Lorde quer que nós persigamos ele? E o velhote Lu fala: Jovem Mestre Yang, por favor, tenha misericórdia! E nosso prota só encarava isso sem palavras, canalizando muita energia, e vemos que naquele momento uma enorme força de sucção vinha de dentro de seu mar de conhecimento, e nosso prota flutuava lá falando: esse lugar está cheio de energia espiritual dos mestres da alma nascente que foram mortos. Esse olho dourado já absorveu tudo isso. E então vemos alguém gritando: Yang Kai, Jovem Lorde, Jovem Morde! E ele acordando lá fora com o Tu Feng falando: Jovem Lorde! Nosso prota encara os corpos sem palavra e fala: limpe todos esses corpos, estamos voltando. E vemos o velhote Lu falando: Jovem Mestre Yang, por favor, espere. Nosso prota se vira falando: Senhor Lu, gostaria de dialogar comigo? Ele fala: eu não ousaria fazer isso, mas Jovem Mestre Yang, como você planeja cuidar desse assunto? Nosso prota sem entender questiona: cuidar de qual assunto? Ele fala: sobre ter matado todas essas pessoas? Sorrindo, nosso prota fala: o quê? O Senhor Lu quer se vingar por ele? O velho fala: Jovem Mestre Yang, por favor, não brinque comigo. Só quero dizer que dessa vez, bem, minha família Lu viajou até aqui junto com a família Huang e o Palácio Radiante. Mas agora que esse tipo de situação aconteceu, as 8 grandes famílias, bem, vão investigar. Nosso prota caminhando fala: Senhor Lu, deixe-me te perguntar alguma coisa. O que aconteceu aqui foi culpa minha? Frente a frente com o velho, que sem graça fala: não, claro que não. Até que enfim vemos um figurante que sabe seu lugar, mano. Mas é isso, fica aí com a lista de domínios que já apareceu, e pra todo mundo que tava reclamando que já tinha aparecido o domínio acima da alma nascente, tá aí agora, eu expliquei. É porque antes não tinha um nome fixo, é o domínio da transcendência. Fica aí também com o nível e o rank das pílulas, os físicos especiais, porque eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo, um ótimo começo de semana pra todo mundo. Deixa seu like aí se você gostou desse vídeo. Se inscreve no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos diários. Comenta o que você vem achando aí. E se puder fazer aquele apoio, o link para contribuição fica no comentário fixado, na descrição do vídeo. E esse QR Code do lado esquerdo, qualquer valor ajuda muito, vocês não têm noção. Eu só tenho a agradecer ao apoio de todos vocês. Um beijo e até amanhã.